Boa tarde, meus queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Espiritualistas e Apômetras. Eu tenho uma pergunta hoje. Em algum momento você já se viu em situações, algum problema que você teve na sua vida, e aí você conseguiu resolver? Aí passou um tempo e você está de novo diante de uma situação parecida. E você fala: caramba, né? De novo isso. Aí você se mexe, resolve, vai atrás e parece que ficou livre daquela situação. E aí passa um tempo e você se vê de novo na mesma situação. São várias questões que a gente poderia colocar aqui. Eu estou colocando uma que acaba sendo cíclica, que muita gente, tenho certeza, se identifica com isso. Já passou por isso? Meu nome é Solange Reis. Estou aqui hoje para conversar com a nossa querida psicóloga e consteladora, Carla Andréa Santos. Tudo bom, Carla? Seja Tudo, muito querida. bem-vinda. Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigada. E a nossa conversa hoje é sobre constelação familiar. Carla, eu comecei essa provocativa porque quando fala de constelação sistêmica, fala de sistema, né? E às vezes a gente se vê de fato num ciclo de um mesmo problema, de uma mesma atitude. Particularmente, isso me remete muito a essa ideia do sistema, não sei se faz sentido ou não. Mas eu queria que você começasse essa nossa conversa explicando um pouquinho o que é de fato a constelação sistêmica. Sim. Constelação familiar. E aí já me corrige, ou já, por favor, faça esse ajuste. Se existe uma diferença, né? Porque às vezes a gente ouve o termo constelação sistêmica, constelação familiar. A palavra é sua. Muito obrigada, querida. Podemos chamar de constelação familiar sistêmica, Tá. que é o olhar do Bert Helling, que foi quem desenvolveu A esse técnica. método, né? A história começa assim, Bert Helling nasce em 1925, na Alemanha, né? Num período pré-guerra. E ali, conforme ele foi crescendo, ele foi entendendo, porque quando ele tomou consciência, assim, do ambiente em que ele estava inserido, era a época do nazismo, né? E ele foi entendendo que os valores tinham mais força do que os sentimentos, do que as pessoas, do que o que a gente sentia pelas pessoas. Porque o nazismo pregava assim, olha, entrega o seu vizinho, entrega um membro da sua família, Sim. se preciso for, Sim. né? Porque os valores nacionais, a mentalidade nazista está acima, né, de qualquer coisa, do amor pela família, De qualquer né? instituição, né? Qualquer instituição. E ele começou a questionar isso. Será mesmo, né? Será que os valores estão acima? E ele foi considerado, por questionar tanto isso, ele foi considerado um cidadão inconveniente naquela época, né? Tem até um título ali, eu não me recordo agora, é um rótulo mesmo que a pessoa recebia no seu documento, assim, na sua identidade, né? Então, onde quer que ele andasse, ele era visto como alguém que não era interessante para o país. Persona não grata, né? Isso. Uhum. E aí ele foi, então, morar na África do Sul e continuou, chegou lá em pleno apartheid, continuou a observar que os valores estavam acima do amor pelas pessoas, dos laços familiares. Ele não, tem alguma coisa errada. Até que ele foi morar nos Estados Unidos e ele começou a acompanhar um trabalho de uma psicóloga, Virginia Satir, Virginia Satir. Ele começou a acompanhar o trabalho dela. Ela trabalhava com grupo de pessoas já dentro do âmbito da família, do sistema. Ela trabalhava dessa forma. Então, ela convidava toda a família para fazer uma sessão de terapia e pedia que a família sentasse à vontade, se posicionasse. E ali, no posicionamento, ela já apresentava uma leitura. E aí, um dia, uma pessoa da família não pôde ir, e ela era uma peça muito importante, como todos da família, mas era o tema que estava sendo trabalhado. E a Virginia Satir chamou um estagiário. E quando esse estagiário entrou, era só para figurar. Quando ele entrou, ele começou a descrever sintomas e aspectos daquela pessoa da família que não estava presente. Aí o Bert Helling falou, tem algo aí, né? O que é isso, né?
E aí ele começou a desenvolver uma compreensão de que todos nós estamos inseridos no sistema familiar. E esse sistema é um campo vibracional. Ele pulsa, ele pulsa. E a partir do momento que nós abrimos, né, a egrégora da constelação familiar e um representante entra ali, um representante de um pai, de uma mãe, da pessoa que está lá para constelar, ele vai captar esse campo vibracional que pulsa. E aí ele também estendeu essa compreensão. Este sistema é fundamental para a compreensão da nossa saúde, porque estamos inseridos em diversos sistemas. Né? A gente tem o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema nervoso. Estamos dentro do sistema solar, né? E por que não entender que é fundamental explorar, compreender o ser humano na perspectiva do seu sistema familiar. Que é um núcleo, né? Isso. Um núcleo de origem, inclusive, né? Sim. E como esse sistema influencia a nossa vida. Né? Então, foi por aí que o estudo dele começou. Por isso é legal a gente usar o termo constelação familiar sistêmica. Entendi. Né? Porque é o olhar do Bert Helling questionando que as pessoas são mais valorosas. Né? Valores são passageiros, cada período planetário há um valor, sim. com exceção de valores e preceitos únicos, sim, né? Crísticos, sim, búdicos. Sim, né? Sim. Mas, tirando isso, valores são passageiros. Como que a gente vai ficar fiel a um valor em detrimento às pessoas, em detrimento à nossa família? Sim. Né? E é interessante, veio várias coisas aqui, mas a primeira que você falou lá no início, para não perder um pouco isso, para quem não conhece o sistema de constelação, quando você fala que ela falou para se posicionarem, né? Uhum. Não é que ela determinou, olha, você senta aqui, você aqui, você aqui. As pessoas espontaneamente se posicionaram onde elas queriam. Isso. Mas esse posicionamento espontâneo já indica posicionamentos emocionais, não é? Emocionais, familiares, posicionamentos de como funciona a família. Como que estão essas relações com aquele provocador daquela constelação. Sim, com o tema que vai ser trabalhado. Então, na sistêmica, né, na constelação familiar sistêmica, há 3 ordens. E geralmente essas ordens estão em desordem. Né? Estão fora do lugar. Sempre está em desordem as 3 ordens. Né? Qual é? Né? A ordem do amor. É necessário que haja amor. Sim. A lei, não, eu estou falando ordem, eu vou substituir a palavra. A lei do amor, okay. Né? A lei da ordem. O que é a ordem? Sim. Cada um chegou no seu momento. Nossos pais sempre serão os nossos maiores. Né? Nós seremos os menores dos nossos pais, mas seremos os maiores com tudo que a gente for produzir na vida. Né? Seremos os maiores dos nossos filhos, seremos os maiores das nossas criações, do nosso trabalho, né? Porque temos o domínio, né? Domínio dos filhos, não. Somos os maiores. A vida que chega para os nossos filhos perpassaram por pai e mãe. O que você gerou, né? Aquilo que passa a ser maior quando você passa a ser o gerador daquilo também, não é? Isso. E, por último, a lei do pertencimento. Então, amor, ordem e pertencimento. O que é a lei do pertencimento? É valorizar todos que já estiveram aqui e que estão e que estarão, né? Porque pertencem ao sistema. Então, às vezes, houve um aborto na família e que esse ser não foi devidamente integrado, validado. É necessário que a gente tenha no coração o pertencimento de todas as pessoas da nossa família. Porque se não houver o pertencimento, vai faltar um pedaço em nós, vai faltar uma parte daquilo que a gente vai realizar na vida. Né? E aí, por exemplo, quando a gente fala... A palavra constelação, né, vem na nossa mente a questão das estrelas e das constelações que acabam formando as constelações que a gente conhece. Quando você fala do campo e das relações, e que existe um posicionamento saudável e o que não é saudável, pegando essa questão, por exemplo, do pertencimento ou disso que você falou do aborto. Vamos imaginar ali... um casal que teve 3 filhos e ocorreu na história deles um aborto espontâneo, ou um filho só, um filho único, mas que teve um aborto espontâneo antes ou depois dele. Uhum. Aquele filho único,
ele acaba, de alguma forma, absorvendo um papel. A pergunta é, se ele pode acabar absorvendo um papel que não é dele, justamente por conta de não... Eu não sei se a palavra correta seria essa de honrar, né? Mas de preservar esse lugar, esse local daquela pessoa que, infelizmente, não veio à vida, não ficou, mas que fez parte daquele quadro. Sim. E aí não tem não carrega ali um quantum de emoção e você fica fora do seu lugar no campo? Sim. Você está dando exemplo de uma desordem, né? Tá. Que é quando não tem a validação do pertencimento. Então, nesse exemplo que você trouxe, provavelmente este filho, que não é filho único, né? Sim, o que está vivo, mas que né? ele tem essa a impressão de ser o filho único enquanto ele não valida a entrada desse irmão, né? Que se foi, que teve o período dele ali, mas ele existiu na história da família e na história do mundo. Sim. Né? Sim. Enquanto ele não valida, ele, a família, há uma desordem. Por quê? Ele vai carregar os dilemas e as funções do primeiro filho. Existe uma função para o primeiro filho, que é abrir as portas. De responsabilidade, né? Isso, que é tornar a família família. Porque até então, né, é um casal. Sim, né? porque é o primeiro, né? Isso, trata-se de um casal. E se esse segundo filho não para validar o pertencimento desse irmão mais velho, ele que vai carregar tudo isso nas costas. E ele vai ter sempre um sentimento de inadequação. Ele vai se sentir inadequado na vida, porque ele está assumindo um lugar que não é dele. Aí é o exemplo da posição. Você me perguntou, que posição é essa, né? Posição é a ordem que cada membro chegou na família, né? Posição é o pertencimento ou a falta do pertencimento. Olha. E, por conta disso, vai faltar o amor. Se falta a visão, honrar a ordem, a chegada de cada um. Se falta a visão de honrar o pertencimento, vai faltar a lei do amor. Como que essa história da inadequação ela é interessante? Por exemplo, vamos pegar... Eu queria ilustrar, porque muita gente pode estar assistindo a gente e ter um exemplo prático no dia a dia. Esta pessoa, este filho, que acaba ficando nesse lugar inadequado, né? Por carregar para ele responsabilidades ou um papel que, na verdade, não seria dele. Na vida, quais os tipos de situação em que ele pode ter questões de resultados ruins ou dificuldades? Como que isso pode se expressar em problemas, digamos assim, no dia a dia? Maravilhosa essa pergunta. Nós não podemos ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, né? Isso é a lei da física, com exceção da gestação. Né? Então, se essa pessoa não ocupa o seu real espaço na sua família de origem, não vai ocupar o seu real espaço na família que ele vai constituir. Então, vamos dar um exemplo que esta pessoa seja um homem. Ok. Ele está assumindo o lugar do primeiro filho porque a família, seus pais, ele e os seus irmãos que vieram depois dele, não validaram o pertencimento desse primeiro, que não primeiro ser, primeiro irmão, primeiro filho que viveu o tempo que precisava viver. Sim. Né? Aborto, se foi abortado com 3 meses, ele existiu na história da família. Durante 3 e meses. mais importante que isso, na história do mundo. Já vou explicar essa questão da história do mundo. Eu ia perguntar. Né? Na história do mundo, né? Se ele está ocupando o lugar do primeiro filho, como que ele vai ocupar o seu lugar de pai verdadeiramente na sua família constituída? Se na família de origem já há uma desordem do posicionamento dele, da posição em que ele se encontra na vida. Então, se ele não ocupa esse lugar como segundo filho e entrega para esse irmão, né, o lugar dele de primeiro, que é aquele que abre as portas, e honrar que ele abriu as portas, mesmo tendo existido por 3 meses aqui, na experiência, né, reencarnatória, ele não vai ocupar os seus outros lugares. Então, ele vai ter dificuldade no seu lugar de pai, ele vai ter dificuldade no seu lugar de marido, né, vai ter dificuldade no seu cargo na empresa. É isso que eu ia perguntar, se isso pode acarretar também na vida profissional. Sim, por isso que chama constelação familiar. Além de falar dos nossos parentes, que é uma grande constelação, né? Nós somos o núcleo dessa constelação. Se sou eu que vou constelar um tema de mim, eu sou o centro.
E aí, assim, né? O que que vai vindo? Meus antepassados, meus pais, meus avós, bisavós, tudo isso é uma constelação. E também é visto como constelação porque qualquer desordem ataca todas as minhas funções. Permeia, né, de uma forma não saudável tudo que eu vou executar na vida, a minha área da família constituída, do trabalho, né, a minha relação com os meus amigos, a minha relação com a vida, a minha relação comigo, no meu silêncio. Se eu estou num lugar de desordem da minha família de origem, provavelmente eu vou estar com esse sentimento de inadequação em tudo que eu for realizar. Então, se eu estou nesse lugar de inadequação, e o que a gente está falando aqui é todo um processo inconsciente, né? Uhum. Porque, na verdade, muito pelo contrário, se você tem um momento de dor, então a mãe perdeu o primeiro filho, por algum motivo, vem o segundo, ele vai saber que isso aconteceu. E é natural até que assuma um pouco, porque existe ali uma carga de atenção maior para esse filho que nasceu, né? Esse amor, essa expressão amorosa dos pais, afinal de contas, eles passaram por uma dor anterior. Uhum. Então, é até natural que inconscientemente essa criança acaba assumindo um pouco esse papel. Sim. E ele vai levar isso ao longo da vida. Uhum. Inconsciente, ele não sabe que, na verdade, muitas dessas questões que ele vivencia de problemas poderia estar ligado a isso. Se ele não olha para isso dessa forma sistêmica, ele acaba, de alguma maneira, passando isso para frente na geração de filhos. Sim. E Uhum. isso vai Sim. seguindo nas outras gerações? Passa para frente. É inconsciente, mas não pertence, esse prejuízo não pertence só a ele. Tá. Pertence a todo o sistema dele, às gerações futuras. Provavelmente, quando uma situação não é resolvida, as gerações futuras vão carregar esse dilema. Você tinha falado, uma certa vez, a gente estava conversando, você tinha falado que são 8 gerações. Como é que é isso? Assim, há um olhar, um estudo que diz que podemos ser afetados até por algum evento, né? Um evento divisor de águas, né? Não é qualquer coisa assim, né? Mas um evento forte, dramático, divisor de águas de 8 gerações passadas. Ainda estamos suscetíveis a esse raio, né, que surgiu daquele evento, este raio de sintomas. A gente ouve muito... Eu já ouvi, pelo menos, não sei se... Veja se faz sentido, mas já ouvi muitos relatos em relação a mulheres, em relacionamentos amorosos. Uhum. E aí, quando se vai fazer uma constelação, se descobre que aquele problema que aquela mulher vive no relacionamento amoroso dela, a mãe também tinha, a avó também tinha, a bisavó também tinha, e era algo que vinha já num processo, né? Sim. E que se você não tem alguém para tratar isso, para curar essa dor, ela continua reverberando. Sim. Uma questão que atinge muitas mulheres, né? Problemas com orgasmo. Por quê? Uhum. Porque em toda família vai ter mulheres que, gerações passadas, né? Que elas nem poderiam demonstrar o desejo sexual. Não era assunto falar de felicidade sexual para uma mulher. Sim. Não era tema. Né? Não, a frase era, você vai me usar ou não? Isso, é para ter filhos, né? Se fosse a esposa, era para ter filhos. Procriar geralmente, somente, né? Relação sexual debaixo das cobertas, né? Às vezes até sem tirar toda a roupa, né? Isso, teve uma época que era isso. Só, né? Usando camisola, né? Só ia deixar livre a área genital. Por quê? Olha só, né? Olha o recado, né? Porque a mulher estava ali para procriar. Né? Literalmente. Para gestar, dar à luz, né? É isso, né? Prazer não era uma questão, né? Até mais mulheres um pouco mais livres, então eram as mulheres profissionais do sexo, sim, né? Sim. Porque perdidas, isso, né, da vida. Isso, né? Porque pelo menos elas podiam viver, né, com mais liberdade seus prazeres, né?
E por isso é uma sentença no universo feminino, a questão do orgasmo, né? Porque todas nós vamos ter histórias que precisamos reparar dos nossos antepassados, né? De mulheres, né? Mães, avós, bisavós, não felizes, não satisfeitas sexualmente, nem sequer olhavam isso como um tema. Isso não era nenhuma questão, né? Tinha que deitar ali e ficar quietinho, né? Então, sim, muitas questões que a gente carrega hoje dentro desse tema, vem do fato da gente carregar isso dos nossos antepassados, do nosso sistema e do sistema da história do mundo. Né? Que você ia falar. Porque está na história do mundo, né? Virou um arquétipo, como se fosse um arquétipo da não satisfação sexual, né, do universo feminino. Sim. Porque as mulheres dos nossos antepassados estavam caladas diante disso. Né? Sim. Porque tem toda uma questão também, principalmente religiosa, do pecado, né? Uhum. Você vai para o inferno, certamente. Sim. A passagem está garantida. Sim. Se você quiser falar nesse assunto. Você está perdida, né? Ou mesmo quantas... aqui, né? Se a gente falar de história, principalmente das mulheres, acabei de me lembrar das meninas que engravidavam adolescentes e iam para um convento. Essa criança ficava na roda, né? E ela ficava pro resto da vida naquele convento, viraria uma freira, obrigatoriamente, porque o pai impunha, a sociedade também. Sim. Ou ela ficava para a vida, mas ela perdia aquele lugar dela na sociedade. Sim, né? Ela era tirada do sistema, ela deixava de existir, o nome dela não era mencionado, acabou, a história acabou. Quantas histórias temos, né, parecidas de com rompimentos, essa dos né? nossos antepassados. Então, por que é comum sentimentos de inadequação de uma forma genérica, né? Porque a gente tem isso na história. Por que é comum as mulheres precisarem ter um foco sobre seu prazer, né? Porque é comum na história dos antepassados que o prazer feminino não existia, não podia ser mencionado. Então, muitas coisas a gente carrega vinda do nosso próprio sistema e vindo do inconsciente coletivo da história do mundo. Sim. Né? Porque pertence à história do planeta. Né? É uma marca que está aí. Então, quando a gente se cura, se liberta, a gente liberta a nós mesmos e às gerações futuras. Olha que coisa maravilhosa. Né? Nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, né? Bisnetos. A partir do momento que chega em mim um sintoma que permeia muitas gerações e eu digo, eu vou resolver, eu não carrego mais isso, e aí a constelação familiar é uma excelente técnica, uma ferramenta libertadora para que isso seja olhado, resolvido e liberado. Quando eu resolvo que isso se encerre em mim, eu estou curando minhas gerações, né, e a história do mundo. Sim. Não, e você rompe com um processo de dor para frente também, sim, né? Eu contribuo para o futuro, né? Exatamente. Pro presente e para o futuro. Exatamente. É que você falou de cura, eu estava exatamente com uma pergunta em mente, porque ano que vem, então, a constelação vai fazer 100 anos. E a gente tem muitas pessoas achando que constelação, que o método é uma moda, que é uma invencionice e que não tem fundamento. E não, ela tem 100 anos de existência, né? E nesses 100 anos de existência, a gente ainda tem bastante coisa para curar. A cura é um processo, né? Sim. Porque, no final das contas, durante quanto tempo não se levou para poder começar a achar que se tem o direito, ainda pegando esse tema, a gente pode pegar vários outros temas, né? Sistêmicos de dor na humanidade, como você está falando no mundo. Pegando ainda esse exemplo das mulheres. Quanto tempo elas não levaram para começar a achar que talvez eu possa olhar para isso de uma forma diferente? Talvez eu possa ressignificar isso. Isso leva... A gente teve o sutiã sendo queimados ali na década de 60, então... E a gente ainda tem várias questões, né? Então, você sai de um extremo para ir para o outro. Eu acho que hoje a gente está no outro. Para a gente poder ir para o ponto de equilíbrio, né? A gente faz essa pendulação de vivência das coisas para poder entrar no equilíbrio.
Então, olhando para o método que vai fazer 100 anos ano que vem, hoje, dentro do consultório, como psicóloga, como que essa ferramenta ela tem colaborado nos seus atendimentos, cara? Uma contribuição, assim, indescritível, né? Palavras não vão abarcar a contribuição dessa ferramenta. Tanto ela é muito bem-vinda para quem está fazendo um processo de psicoterapia, né? Como eu trabalho com essa ferramenta e trabalho com constelação familiar, com bonecos no meu consultório, quando chega numa questão que se é resolvido pela psicoterapia, é passível de ser resolvido pela psicoterapia, mas que levaria muito tempo, né? E a constelação, ela faz um raio-x, assim, muito preciso, muito imediato. Porque, às vezes, a gente chega num ponto que não é mais justificado pela história, pela própria história da pessoa, né? Mas por que eu carrego isso? Eu não vivi essa experiência na minha vida, eu não tenho essa memória. Eu fui investigar, fui conversar com a minha mãe se algo aconteceu e eu tenho um sintoma tal que não se explica. Né? E aí vai ser explicado quando a gente abre a egrégora da constelação familiar. Você acha que a pessoa ganha uma visão de helicóptero? Ganha. Principalmente, né? nos bonecos. Sim, Aliás, é né? uma coisa que eu queria que você explicasse, a diferença entre os bonecos e a presença humana, mas se a pessoa monta, né, o campo ali, ele vai posicionar, porque aí é a pessoa que vai colocar os bonecos, os elementos dentro daquele campo. E ele vai colocar inconscientemente, ele vai colocar onde ele acha, onde ele está sentindo, né? Sim. Na hora que se coloca e aquilo é explicado ou trabalhado, você está olhando de fora, né? Quando você olha de fora, você tem um ganho de visão, não é? Isso mesmo, né? Se a gente pegar uma bela obra de arte e for contemplá-la colocando o nariz na tela... Não vai contemplar muito bem, não. Não vai rolar, né? Uma cor, uma nuance, né? Mas quando a gente dá esse passo para trás e enxerga todo o contexto, a gente vê beleza e vê também aquilo que precisa de reparos. Né? Consegue enxergar as duas coisas, porque está tudo acontecendo simultaneamente, os reparos e a beleza, né? Então, sim, tem uma visão panorâmica da própria história, dos seus sintomas, tem uma compreensão, sai do inconsciente, né? Ela vai puxando para a consciência, e aí, quando ela se torna consciente disso, ela se torna responsável. O que ela faz? Aí é uma escolha, né? Isso, né? Aí, como desativar esse sintoma? Através da constelação, a gente cria frases. Primeiro, a gente exacerba as frases dos sintomas. Né? Eu senti raiva, eu senti medo, você me abandonou. Né? Então, no posicionamento dos bonecos, vamos supor que há uma questão da filha com a mãe. Então, a gente vai posicionar a filha diante da mãe e a pessoa vai ter, às vezes, a oportunidade de expressar algo que ela não tem oportunidade na vida real, né? Ali ela vai colocar, olha, você me abandonou, aqui não foi legal o que você fez. Quando essas frases saem e vão para o campo, saem de nós, sai da inconsciência, vem para a consciência, vira fala, e da fala é projetado para o mundo. Você materializa, Você materializa, né? vira a história do mundo, sai de você. Né? Enquanto é pensamento e sentimento, ainda não é a história do mundo, porque a gente tem essa privacidade. É dado para nós essa privacidade, né, divina, né, de que nossos pensamentos e sentimentos são nossos. Eles vão só acarretar no nosso corpo. Né? Mas quando você pronuncia vira verbo, né, e aí materializou, do verbo se faz a vida, né, você materializa. E ali é dito algo que talvez nunca tenha sido nem sequer pensado, porque vem da inconsciência, passa para a consciência, passa para a fala, da fala passa para o campo, do campo passa para uma oportunidade de liberação e cura. E de escolha, né? De ressignificar. Sim. E após esse momento em que a gente exacerba as frases do sintoma, que coloca mesmo as dores, depois vem as frases de cura. Né? Eu entendo que você fez o melhor que você pode, que você pôde. Você é minha mãe, você é minha maior. Né? Eu respeito o seu lugar sistêmico. Hoje eu sou adulta, não faz mais sentido que eu queira que você satisfaça a minha criança interior. Sim. Eu sou o adulto que cura a minha criança interior. Então a gente começa a ter responsabilidade, isso. né? Sim.
né, se torna consciente da própria responsabilidade. Né? Me diz uma coisa, tem algumas pessoas que, vamos fazer constelação, mas eu queria fazer constelação com outras pessoas, ou fazer constelação com os bonecos. Para a pessoa que está pedindo a constelação, que quer passar por esse processo, qual a diferença, na verdade? Porque tem... não, com boneco não. Não, prefiro com gente, porque aí a pessoa fala. Não, pessoa não, me assusta. Como é que é isso, assim? Tá. Qual a grande diferença de fato? A grande diferença é o tchan. É demais, né? Com pessoas é um treco apoteótico. É que a gente vai falar em seguida. Primeiro ele fala da diferença e a gente fala do... É apoteótico, né? Assim, em termos do quanto a constelação pode atingir camadas profundas, pode ir lá atrás, né, no sistema e trazer à tona qual é o sintoma gerador, o princípio gerador de uma questão que a pessoa está trazendo hoje, não há diferença. Né? A eficácia é a mesma, com pessoas ou com bonecos. Né? Com bonecos acontece de uma forma mais íntima, por isso é uma ferramenta legal dentro da psicoterapia, porque aí a pessoa está ainda no processo de psicoterapia, né? E ela se expõe num lugar de segurança psicológica ali no 1 para 1, isso, né? porque ela está, né? Ela tá com o alicerce do psicoterapeuta que acompanha ou sendo amparado por um profissional que o psicoterapeuta indicou, né? Que o próprio psicoterapeuta indicou, que ela foi lá buscar com bastante consciência. Então, a eficácia é a mesma. É que com bonecos, primeira etapa, a gente coloca os bonequinhos numa tábua giratória que a gente chama de campo mórfico, que é ali que a verdade vai se apresentar. Né? Por que ela é giratória? Para que a gente possa enxergar os diversos posicionamentos. Né? Então, a gente pede que a pessoa... As angulações, né, da relação entre os bonequinhos. E, às vezes, basta só ter uma percepção 360 graus de uma situação, nada precisa ser dito, né, que é a visão do helicóptero. Então, a gente pede que ela escolha um bonequinho que represente ela mesma, é o primeiro ser que vai entrar nesse campo mórfico. E depois, geralmente, entra pai e mãe, porque a maioria das questões vem dali, vem dessa relação. Ninguém nasceu da alface, né? Não. Ainda não. Não sei não sei se vai rolar, espero que não. Também gosto da imagem de vir de pai e mãe, né? E aí, dependendo da forma como ela posiciona a mãe, o pai, aí vai entrar representante do passado e do futuro. Então, colocar todo mundo olhando para o passado. Que questão é essa? Inclusive, os pais e ela. Sim. Então, é algo que também pertence ao passado dos pais. Né? É uma situação ali, né? Mais antiga. Né? Se coloca todo mundo olhando para o futuro, né? Tem uma leitura. Se vai entrar um outro representante que coloca de costas para todo mundo, tem uma leitura. Tem um significado. Sim, né? Os bonequinhos que eu trabalho, eles ficam, são de madeira, eles param em pé. Né? E teve uma pessoa que fez uma constelação com eles todos deitados. A família toda deitada. E ela nem sequer passou por ela. Porque é aquela coisa do espontâneo, né? Escolhe os bonequinhos e coloca. Ela foi e deitou. Sim, deitou. Nem sequer passou por ela de que eles tinham condições de ficar em pé. Ela nem tentou, né? Porque é uma madeirinha bem lixadinha embaixo, retinha. Dá para ficar em pé. E ela não tentou. E ali eu fui percebendo que havia mesmo um sentimento muito melancólico na família toda, conforme ela foi descrevendo, né? Uma falta de vitalidade, né? E foi expresso, né? Foi muito bem expressado ali na posição dos bonecos. Então, a eficácia é a mesma. Pessoas, é o mesmo princípio. Só que o interessante é que, quando você escolhe um representante, vamos supor, escolho tal pessoa para me representar, tal pessoa para representar minha mãe, meu pai. A partir do momento que entra no campo, a pessoa começa a sentir aquele sintoma e descrever. A pessoa que foi representar. Então, por exemplo, eu falo, Carla, eu quero fazer uma constelação familiar para mim. Se eu vou fazer com pessoas, né? E aí, o Paranauê é legal. Até sentar aqui direito que esse Paranauê é legal. Vamos aí. Então, eu não me represento. É outra pessoa que vai me representar. Primeira pergunta. Aí, a segunda pergunta... Você desenvolve aí, desenrola, mas essa eu já quero deixar ali.
Que é uma coisa de maluco, que eu já vi, já aconteceu até comigo como participante, e eu já vi outras pessoas, todo mundo relata, né? Sei lá, eu fui lá assistir. Nunca ouvi a pessoa na minha vida, não conheço, mas me chamaram para ser lá o parente X ou Y. E de repente essa pessoa que não estava que não faz parte, né, do campo da realidade daquela outra pessoa, ela era uma desconhecida, ela entra para o campo representando alguém e ela começa a falar coisas que são nitidamente relacionadas àquele núcleo familiar e que a pessoa que né, a pessoa que provocou e que pediu, ela fala, nossa, minha mãe falava desse jeito, minha mãe sentia... de fato, a minha mãe que está falando ali. Sim. Que história é essa? A gente está falando de espírito, a gente está falando de incorporação, a gente está falando do quê, pelo amor de Deus, que a gente ouve todas as histórias. Explica. Sim, nós estamos falando do campo vibracional. Aquilo que vai ser sentido e captado, que o representante do pai da tal pessoa, né, vai começar a falar, não é aleatório. Que fala é essa? Que sintoma é esse que ele está relatando ali dentro da roda, né, da constelação? Um sintoma que participa numa grande mudança da família e que, a partir da experiência daquele sintoma, todas as gerações são afetadas por isso. É uma dor. Então, eu vou dar um exemplo concreto, né? Uma vez fui com um amigo, nós fomos para participar de uma constelação. Um amigo bem crédulo, lá de braço cruzado, olhando, testando todo mundo, né? E aí ele foi chamado, era uma tarde muito de mulheres, né? Então, assim, tinham 2 homens, então meu amigo foi chamado para ser o marido de todas elas, o avô, o filho, né? E aí a primeira experiência dele, né? Quando ele pisa no campo pela primeira vez, a pessoa falou, gostaria que você representasse meu avô. Porque a constelação foi se desdobrando e entendeu que a questão não estava só na geração ali dos pais, foram surgindo os outros. Isso, que estava fazendo a constelação, foi entrar o avô no campo. Na hora que entrou o avô no campo, esse meu amigo, que representa o avô, começou a sentir uma forte dor, um peso e uma sensação de que o braço estava sendo arrancado, o braço esquerdo. E ele começou a relatar, que horror, que angústia, nossa, eu estou me sentindo mal, estou passando mal, né? E aí foi sendo explorado. A pessoa que estava lá pedindo a constelação falou, olha, eu sei de uma história do meu avô, ele serviu à guerra e ele perdeu um braço nessa guerra. Ah, me arrepiei agora. Sim, né? E assim, por que este sintoma apareceu ali? Né, no ato da constelação, porque a partir daquele momento que esse homem volta para casa, pós-guerra, ele começa a experimentar um sentimento de inferioridade, de inadequação, de menos-valia, né? Então, ele começou a sentir esse constrangimento em relação à sua esposa, aos seus filhos. Caramba. Então, os filhos já são criados nessa mentalidade desse homem que se sente fragilizado, né? Menos homem, né? Incompleto. Impotente, né? No sentido isso, né? Porque aí ele precisava de ajuda para que tudo fosse realizado. Dependente, né? Para qualquer trabalho braçal, para dirigir, para ir para a agricultura, tudo já não era... era diferente, era uma nova realidade. Dele, né? E aquilo foi tão forte que permeou os filhos e estava ali permeando a pessoa que estava constelando, que era a neta. Caramba. Que tinha esse sentimento de que não conseguia realizar as coisas. Porque a mão, né? É a que faz... Sim, né? É o símbolo da tarefa da que ação, vai ser né? executada, né? Então, por isso que a pessoa, ao entrar no campo e representar o avô, de todos os sintomas de qualquer coisa que poderia ter acontecido na história daquele homem, ele sentiu a dor no braço, porque é a partir daquele evento da perda do braço, foi que quando ele volta para casa, que ele começa a experimentar esse sentimento de menos-valia. Né? E isso é tão forte, esse homem morre nessa angústia. Nossa. Né? E aquilo é um princípio gerador de um sintoma tão agressivo que começa a permear as gerações. E vai vibrando na frequência, isso. né? Se aquela pessoa não estivesse lá para constelar e conscientizar que era dali que vinha o evento, ela ia passar isso para os filhos. E aí, qual foi o procedimento na constelação? Né? A consteladora
colocou os membros da família, uma representante da esposa desse homem, dos filhos, e todo mundo falando para ele. É emocionante, né? Muito. Você tem o seu valor, você é um homem maravilhoso, nós honramos você. Você não é menor, você não é menos, você não tem menos-valia. Seu lugar está honrado, né? É isso. Então, aquilo que não foi dito, enfim, é dito na constelação, vira verbo, curador, vai para o sistema, vai para o campo e vibracional. reverbera outra E frequência. reverbera outra frequência para todo mundo. Se é espiritual, eu, Carla, tenho certeza que sim. Tenho certeza que onde quer que esteja o espírito deste homem, ou na espiritualidade engajado em Ele alguma recebe tarefa, essa- ou reencarnado, ele recebe imediatamente essa liberação. E aquilo vai fazer sentido para a história dele, para a evolução dele. Então, esse é meu olhar. Mas a constelação não trabalha com essa vertente Entendi. de dizer que é uma ferramenta também espiritual, Tá. porque nós entramos num campo muito didático com essa Sim, ferramenta, sabe? sim, É possível trabalhar nas escolas, nas empresas, nos fóruns, sim. né? E que se é revelado que tem também, sabe, um efeito espiritual para quem acredita, nós vamos perder esses espaços, Sim, né? sim, Que aí vai sim. parecer uma técnica que tem que ser aplicada numa igreja Mística, e lá, ela não é num mística, templo né? espírita, num Sim, centro sim, espírita, sim. né? E fora que vai ter uma desqualificação aparentando algo místico, né? Mas como que a gente mensura até onde vai os resultados? Até onde vão os resultados? Mas não quando é? a gente fala de vibração frequencial, é bem interessante, né? Ela não é sim. nada mística. É. Agora, me diz uma coisa. Corre a boca pequena. Que a gente não se mexe nessas coisas à toa. Normalmente é porque a gente tem ressonância, Uhum, né? uhum. O teu amigo, que estava lá todo desconfiado da coisa, acabou Aham. entrando pela primeira vez, Uhum. provavelmente tinha alguma ressonância. Sim. Como é que ele ficou depois? Olha, que interessante, que pergunta bonita, querida, né? Vou abrir o particular, né, desse meu amigo, não vou falar o nome, Ninguém vai saber né? quem Eu é. falo depois, tá? Tá. Ele, naquele momento, ele estava vivendo uma grande dúvida, né? Ele estava fazendo um curso na faculdade, mas estava arrependido, estava se sentindo inadequado, não sabia se era o que ele queria, estava de olho num outro curso para migrar, num outro curso na própria universidade que ele estava, né? Tinha essa condição dele migrar. Uhum. E quando ele vive aquele papel, né, daquele senhor que viveu esse sintoma, um sentimento de dúvida, de inadequação, de menos-valia, né, depois que ele viveu esse papel, caiu a ficha assim dele resolver. Aí ele teve coragem de trancar o curso que ele estava fazendo e migrar para o outro. Teve E clareza o outro na ele tinha que decisão. começar do zero mesmo, mas ele olhou que era o que ele queria, ele tomou uma Ele força. assumiu. Ele se empoderou para as Que decisões legal. dele. Então, a gente nunca vai ser representante À por toa. acaso, né, de um papel de alguém. Nunca. Nunca. legal. Porque tudo isso já está dentro desse campo que vibra. Né? Que É um legal. campo inteligente, né? É um campo dinâmico, é divino. É um campo divino, né? Como a gente não pode ignorar de fato, né, essa questão da frequência vibracional, porque ela está, né, o Aham. tempo todo ali se Sim. movimentando. E se movimenta com a gente. Onde quer que eu vá, eu levo esse campo. Né? Exatamente. Nós estamos aqui conversando com todo o nosso campo sistêmico. É verdade. É isso. É verdade. Né? A gente está indo para o final, mas antes, eu queria, lá no começo, quando você está falando da questão do mundo, e você citou esqueci o nome dele? O criador do método? O Bert Hellinger. O Bert, Uhum. Me lembrou, e falo do nazismo, me lembrou o Viktor Frankl, né? E aí, você falou do apartheid, são sistemas sociais, né? Uhum. Políticos, e são sistemas que geraram dor. E da dor você vem com um processo de cura. Então, é interessante porque quando a gente fala, por exemplo, do Viktor, né, que ele traz me lembra o nome da psicologia que o Viktor Frankl traz? Gente, agora eu esqueci. Me desculpa aí. Também não tô. Tem um livro maravilhoso dele, que é o Sentido da Vida, que é incrível, que é ele contando a passagem dele no campo de concentração, né? Que ele foi preso durante muito tempo. E o Bert também, essa fase, né? De dor,
que esse momento histórico trouxe para a gente, e desse momento de dor, você tem duas pessoas aí muito exponenciais na psicologia trazendo procedimentos de cura, né? Técnicas de cura. E aí, quando a gente olha para a própria constelação em si, ela é... Vou falar o que me veio agora. Dá licença, tá, gente? Licença poética. É como se fosse um processo... Imagina que você tem um corpo sistêmico. E ela fosse uma espécie de cirurgia. Ela vai lá delicadamente naquele... Ela olha, vasculha, olha para todo o sistema, identifica o ponto de origem, vai lá e dá uma pincelada. Na hora que ela dá aquela pincelada, todo o resto, Sim. como diria no Ho'oponopono, se limpa. Isso, né? Vai acontecendo, vai abrindo vai mesmo, reverberando, né? né? Isso, Que nem né? a pedrinha Como no ondas, lago. né? É isso, né? É Muito... isso. Essa conversa rende, não rende? Flui, né? Muita De repente coisa, a gente pode sim. repetir e trazer várias outras coisas aqui. É possível até fazer uma demonstração no futuro, né? Se a gente tiver para poder mostrar os bonequinhos, a gente até ia mostrar as cartas, mas infelizmente Sim. ali... Porque essas cartas... Vou contar. Esses dias eu fiz uma constelação com a Carla e tinha uma questão minha particular e eu já tinha percebido, mas a carta foi muito engraçado, porque a gente riu muito, né? Que era uma questão do tipo, por favor, olha para mim, né? Olha para esse ponto interno. E a carta eram só 3 frases. Por favor, por favor, por favor. A carta tá gritando. É muito legal. Foi incrível. Aí na próxima a gente traz o material para poder mostrar. Sim. Né? Eu uso a carta, né? Esse baralho, tem outros, né? Com essas frases, com frases sistêmicas. Vamos tirar uma para essa conversa? Porque são frases que vão representar falas dos bonequinhos ali, que são representantes de membros da família. Essa é a diferença da constelação de bonecos para a constelação de pessoas. De pessoas, elas vão verbalizar o que elas estão sentindo, né? E na constelação com bonecos, nós tanto vamos perceber. Então, no caso da tua constelação, eu e você estamos ali dentro do campo, abertas, sensíveis ao campo. Nós vamos captar estas frases que precisam ser ditas, mas o baralho é uma ferramenta, né, para trazer à tona essa frase que o parente vai trazer. E é esse inconsciente, né? Sempre bate, Nossa, né? Só é uma coisa... Aquela foi muito engraçada. Eu tiro com que intenção aqui? Eu acho que pode ser para quem está assistindo, né? Assim, qual é o recado do campo planetário, né? Para todos nós, né? O que você acha da ideia? Pode ser, eu acho ótimo. Vamos lá. Pera lá. Como lidar com todas essas nuances, essas mudanças do planeta, agora do período planetário do agora, né? Nossa. Não sei se o meu querido vai conseguir, não vai dar para pegar. Dá? Acho que dá aqui, olha, na mesinha. Ali, ó, aquela bonitinha ali que parece um soldado do Star Trek. Oh, eu digo sim para a vida. Viu que nesse momento de transição planetária, nesse momento de dor, eu digo sim para a vida. Não deixar de olhar para a luz, né? Vida, eu digo luz, né? Eu digo sim para a luz. Sim. E que frase linda, né? Nunca é por acaso. Porque nós estamos vivendo um grande período de depressão, né? De ansiedade, que é excesso da vida, a ausência da vida no agora, né? Sim. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado. Exato. Né? A gente está vivendo um período de jovens se suicidando. Então, qual é o remédio, né? Dizer sim para a vida. Para a própria luz. Cada um encontrar o seu sentido, né, de vida, o seu sentido real, né? A sua própria realeza, sim, né? Exatamente. Aquilo que faz a gente olhar para a vida de frente e seguir. Seguir. Que poder alinhar, né? A lei do amor, do pertencimento, da ordem do pertencimento. Sim. Né? É isso. É isso, né? Minha querida, me deixa seu contato, por favor, o Instagram, telefone, enfim. Sim. Contato WhatsApp, código 11 99682 5954.
no Instagram. Eu acho que é Espaço Estrela Nossa, eu não tenho certeza, mas depois o nosso querido, lindo amigo Vai colocar Sérgio na assinatura. vai corrigir-me, Com né? certeza. Claro. É isso, né? Para o trabalho de constelação familiar. Que talvez passe a acontecer aqui, né? Só se você quiser depois divulgar, né? Aí com pessoas, né? Sim, sim. E eu acho que a gente tem aí um caminho, um começo, né? Com certeza. A gente pode vingar nesse espaço maravilhoso. A prática da constelação. A prática da constelação familiar com pessoas. Né? Nós vamos ter esse espaço nosso é novo e a gente vai fazer uma constelação muito especial para casa. Mas a gente pretende, sim, trazer esse exercício da constelação com a Carla aqui para o espaço de espiritualistas e apômetras. Então, continue seguindo a gente nas redes sociais, no @espiritualistas e apômetras, aqui no YouTube. Deixe seu like, curta seu comentário. Como eu já disse em outro podcast, nós defendemos o seu direito de pensar diferente. Então, e respeitamos. Então, deixe seu comentário, aquilo que você entende, que você gosta, dicas ou aí sugestões de temas também para a gente abordar, até mesmo, né, Carla, dentro do assunto de constelação. Estamos aqui de coração aberto e agradecemos muito, muito a você, Carla, pela presença, pela contribuição e a você que está nos assistindo. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada.